Congresso Internacional de Missões Valente de Deus. Amar-se, abandonar jamais. Paz do Senhor a todos, que bom estar aqui, completando mais um ano de ministério, 17 anos de Igreja do Evangelho Pleno em Cristo. Deus falou fortemente no meu coração que nós somos uma árvore plantada onde Deus quer que nós estejamos plantados, e o fruto é algo necessário na vida de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu esta palavra, que guarde ela no seu coração e que você possa dar frutos e o nome do Senhor ser engrandecido sobre a sua vida. Muito grande o temor, são 17 anos de lutas, 17 anos de batalhas, de conquistas. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de congregar nessa igreja. Quero agradecer ao meu pastor apóstolo Rodrigo Salgado, que eu amo, a minha bispa Cristina Salgado. Que Deus abençoe a vida de vocês por acreditar e apostar em nosso chamado, né? É um filme que passa na nossa cabeça, desde da inauguração do Forninho, a mudança para Mutinga, a mudança para Joaquim de Oliveira Freitas, depois a mudança para o prédio que é a ADM hoje, né? A nossa frustração da Maria Lúcia Duarte, nosso trabalho intensivo no Brás, 28 dias para reformar 7.000 metros quadrados, e eu costumo dizer, ali foi uma experiência para nós boa. O Senhor estava nos provando, e eu tenho certeza que Ele aprovou, tanto que colocou no coração do anjo desta igreja um projeto muito maior do que aquele que é a construção da nossa sede. Quero também parabenizar a todos vocês por este aniversário de 17 anos. O aniversário da Igreja do Evangelho Pleno em Cristo é o nosso aniversário, a nossa igreja, a nossa casa de oração. Que Deus abençoe. Deus abençoe a cada pastor que faz parte dessa história. Que Deus possa nos guardar e nos conservar debaixo da obediência, da santa obediência ao nosso pastor. A submissão é um princípio divino que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E também quero parabenizar os obreiros da casa que hoje cederam o assento aos pastores. Que o Senhor continue te conservando com essa mente aberta, como servo e mordomo da casa do Senhor, porque se hoje você cede lugar para alguém sentar, amanhã alguém vai ceder para você também. Parabéns pela atitude também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Sem delongas, eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou em meu coração. Nós temos ainda a segunda parte, que é a unção, e eu não posso me delongar. Abra sua Bíblia, são 2 textos, pode ficar sentado. O primeiro texto está em Mateus capítulo 21, verso de número 18 e verso 19. O segundo texto vai estar em Lucas 13, amém? O segundo texto vai estar em Lucas 13, versículo 6 também ao 9, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Sem delongas, eu quero estar iniciando a leitura e você vai nos acompanhando em nome de Jesus. Diz assim: e de manhã, voltando à cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Agora você vai lá em Lucas, capítulo de número 13 e verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: e disse esta parábola: um certo homem tinha
uma figueira plantada em sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando. Disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Cortai-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele disse: Senhor, deixe este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Que a tua misericórdia possa nos alcançar nesta noite, porque estamos aqui, Senhor, em um grande número de obreiros da casa do Senhor. Hoje, Senhor, é um dia especial para este ministério, Senhor, e para a vida de pessoas que aqui estão. Que o Senhor possa fazer, Pai querido, Pai amado, de mim uma ferramenta em tuas mãos, não por merecimento, mas pela sua misericórdia, para transmitir qual é a perfeita, boa e vontade agradável do Senhor para com as nossas vidas. Que esta palavra que o Senhor colocou em meu coração possa ficar gravada em nossos corações, para que possamos carregá-la, Senhor, para o nosso chamado e produzir, Pai querido, Pai amado, alegria no coração do Senhor, porque confiaste em nós, Pai querido, importante negócio na sua obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, a responsabilidade é grande, porque esteve aqui antecedendo-me alguns pregadores que têm viajado muitos estados, têm pregado em grandes congressos, mas o Senhor, querido, me colocou uma palavra no coração na manhã de hoje, e eu quero compartilhar com os irmãos. Lemos 2 textos, e esses 2 textos estão falando de 2 árvores muito conhecida e muito plantada no Oriente Médio, na Palestina. Nesses 2 textos, querido, nós também vemos que há diferença aonde elas estão plantadas. No primeiro texto, a árvore está à beira de um caminho, ou no caminho, assim diz o texto. O segundo texto, a árvore está plantada no meio de uma vinha, ou em uma vinha, assim você querendo definir. Na primeira passagem, Jesus está contando que ele deparou-se com uma árvore para poder comer um fruto dela. Na segunda passagem, Jesus está dizendo acerca de uma história paralela. Ele está falando sobre uma parábola. Para quem não conhece e não entende o que é parábola, é uma história paralela para que possa trazer um entendimento de outra coisa. Então Jesus Cristo era especialista em contar parábolas para que os seus discípulos pudessem compreender acerca do reino de Deus. Pois bem, olhando para esta passagem, querido, nós vimos que ambos que foram até a figueira foi procurar nela frutos. Então, querido, para que eu e você pudéssemos entender melhor, o Senhor me direcionou da seguinte forma: a primeira árvore que está plantada à beira do caminho, aos olhos humanos ela está plantada em um lugar bom, amém? Porque na beira do caminho todo mundo passa, todo mundo vê. À beira do caminho todo mundo quer estar, porque todo mundo quer estar em evidência. O ser humano pode até dizer que ele não quer reconhecimento. Ele pode dizer: eu não preciso de reconhecimento, isso não faz parte da minha vida. Mas isso todo mundo sabe que não é verdade.
todo ser humano tem aquele desejo de ser reconhecido, por mais que seja simples o reconhecimento, mas existe um desejo de ser reconhecido. Ninguém quer ficar no anonimato, ninguém quer ficar por último, ninguém quer ficar para trás. Então o Senhor foi me direcionando. Hoje é o dia da unção, onde pessoas estarão alegres, outras estarão tristes, outras estarão questionando, outras estarão dizendo assim: porque não chegou ainda a minha vez? Pois bem, estar na beira do caminho, a ótica humana aparentemente pode ser um bom lugar, mas não é. Para uma figueira não é bom estar à beira do caminho. De vez em quando nós viajamos para Santa Rita, vamos para Pirassununga, para Descalvado, e encontramos grandes plantações de cana e de outras hortaliças, e nós observamos que existem algumas árvores à beira do caminho. Essa árvore, querido, à beira do caminho, tem um propósito para o agricultor de uma grande lavoura. Ele não coloca ela à toa na beira do caminho. Na beira do caminho ela pode ser utilizada, sabe como, querido? Como distração para o ladrão, como distração para o curioso, aquele que passa e olha aquela plantação de milho bonita, mas de repente ele encontra uma árvore plantada, carregada de goiaba, de qualquer outra fruta que possa encher a sua boca de água. Então você esquece a plantação de milho e rapidamente você vai pegar aquela fruta que está mais fácil. Então existe também aqueles que dizem: eu não vou invadir a propriedade de ninguém, mas os galhos desta árvore podem estar para o lado de fora da plantação. Então você diz: não tem problema nenhum se eu pegar, porque eu não estou roubando, eu estou pegando uma árvore que provavelmente por acaso nasceu aqui. Assim, transferindo isso para o mundo espiritual, estar à beira do caminho não é muito bom. Sabe o que é? Estar à beira do caminho, servir de distração para as pessoas. Isso também pode fazer com que as pessoas usem você, usem e te descarte. Sabe por quê? Porque parece que não tem dono. Quem está à beira do caminho parece que não tem dono, não tem origem, não tem propósito. Então, querido, estar à beira do caminho, trazendo para os dias de hoje, é como aquela pessoa que vive mudando de igreja, querido. Sabe por quê? Porque ele não tem responsabilidade em dar satisfação ao dono do terreno. Então esse culto é um culto para obreiro, não é um culto para obreiro. Então você tem que aprender através das palavras que Jesus Cristo está pregando. Estar à beira do caminho, querido, existem algumas coisas que não são muito boas. Às vezes nós queremos estar em evidência, mas o melhor lugar para estar é no centro da vontade do Senhor. Existe uma situação, querido, que nós precisamos entender na nossa vida. Quando Deus te coloca em um lugar, é para que você venha dar frutos. Dar frutos, querido, significa apresentar a minha natureza. Se você for pegar num dicionário, o significado da palavra fruto significa essência de uma natureza. A minha essência precisa ser do céu. Então os frutos que as pessoas vêm procurar em mim tem que ser do céu, não pode ser da terra, porque eu me digo cristão, servidor do reino de Deus, servo do Deus Altíssimo. Eu sou conhecedor da verdade. Eu tenho a responsabilidade de estar desenhada em mim as palavras do Senhor, em atitudes, em palavras e em pensamentos. Porque o ímpio lá fora, ele sabe qual é o padrão verdadeiro de um cristão. E eu vou te dar um exemplo. Basta você escorregar 1 milímetro daquilo que é padrão, eles vão dizer: não é crente. Eles estão procurando em mim, você, frutos que possa ir na contramão do que todo mundo faz.
É porque todo mundo faz, mas eu sou diferente, eu não vou fazer. Nesta primeira passagem existe uma certa injustiça. Por que uma injustiça? Deixa eu voltar lá. Jesus está com fome. Diz que ele se depara com uma árvore cheia de folhas. A característica dela está desenhada. Ele logo vê e diz: é uma figueira. Jesus Cristo então se aproxima dela para se alimentar. Mas quando ele se aproxima para se alimentar, ele vê que ela não tem fruto. Ele rapidamente então amaldiçoa. Ele amaldiçoa uma hortaliça que foi criada por Deus. Então a contraditória está aqui. Você olha e vê que em todas as passagens Jesus Cristo sempre fez milagre. Milagre para abençoar, para curar, para libertar. A única passagem que Jesus Cristo faz um milagre de amaldiçoar é essa. Talvez você já leu, releu e nunca perguntou para o texto por quê. Por que que Jesus foi tão injusto com esta árvore? Por que que Jesus Cristo não deu a ela uma oportunidade? Porque Jesus já rapidamente sentenciou ela. Existe uma explicação teológica para a parábola e também para esta passagem, porque Jesus Cristo, ele não faz nada que não seja com propósito, querido. Ele está trazendo uma mensagem para aqueles que estão atentos. Ele está dizendo: aquela árvore pode ser Israel. Israel que espera as promessas do Antigo Testamento. Mas um Israel, querido, que não se preocupa em ter frutos. Sabe por quê? Porque rejeita o Cristo que Deus enviou. Ele está dizendo: assim será Israel, será amaldiçoado porque não recebeu o Filho do Homem. Eu preciso compreender as palavras de Jesus e trazer para a minha vida, para aplicar para a minha vida espiritual, ministerial. Eu olho para esta passagem, há uma contraditória da outra, porque na segunda passagem, esta figueira plantada à beira do caminho é uma história verídica que Jesus está relatando, há um sinal de milagre que Jesus está afirmando. Agora na segunda passagem já é diferente. Na segunda passagem não é uma história verídica. Na segunda passagem é uma parábola, uma história paralela com uma tentativa de ensino de Jesus aos discípulos. Diz assim: um certo homem, este certo homem planta uma figueira em meio a uma vinha. Isso não é algo comum. Para quem conhece vinha, para quem conhece parreira, sabe que é uma árvore ou uma hortaliça rasteira que precisa ramificar os teus galhos, que são flexíveis, torcidos. Ele precisa de uma estrutura para que as suas folhas fiquem bem expostas ao sol e possa receber o vento. E então ela produz um cacho, e esse cacho precisa estar pendurado, ele não pode estar no chão, porque a uva é muito sensível. O fruto da videira é muito sensível. Ele precisa de um auxílio para poder ter crescimento. Agora um dono de uma vinha decide plantar uma árvore de tronco, de raiz e de copa, que produz uma outra fruta no meio da vinha. Não é comum. Há uma contraditória aí, você precisa perguntar para o texto. Sabe por quê? Porque eu olho para esse texto e eu vejo aquele ditado popular. Quem já ouviu isso? Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. É mais ou menos assim. Às vezes você já está no ministério há 17 anos. Às vezes você está no ministério há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos.
E você está dizendo: às vezes eu me sinto um peixe fora d'água. Existe um propósito de Deus de você estar neste ministério e não ter saído até o dia de hoje. Porque o dono da vinha não ia plantar a vinha ali por acaso, não ia plantar figueira no meio da vinha por acaso, porque ela ocuparia um espaço que ele poderia ter muito mais fruto no seu segmento. Mas a Bíblia diz que então o dono da vinha vai até a figueira, e quando ele chega lá, ele olha para ela e ele diz assim: ó, arranque, porque por 3 anos eu tenho vindo aqui procurar fruto. Olha só o mesmo sentido da primeira passagem. O objetivo do dono era encontrar frutos, e ele disse: eu não encontro. A intercessão do lavrador daquela vinha, que cuidava de hortaliças, que cuidava de planta, de terra, interrompe a ordem que o dono da vinha dá, dizendo: arranque-a, porque está ocupando a terra inutilmente. Ele olha e diz assim: me dá mais 1 ano, me dá mais 1 ano para que eu possa escavar em volta dela e eu possa adubá-la. Então, se ela não der fruto, mandarei arrancá-la. Às vezes você fica se perguntando: eu não sei o que eu estou fazendo neste ministério, eu não sei o que eu estou fazendo nesta empresa, eu não sei o que eu estou fazendo nesta família, eu não sei o que eu estou fazendo nessa vizinhança. Deus te plantou lá porque Ele tem um propósito, querido. A primeira observação, se eu puder usar uma analogia minha, se aquela figueira falasse, ela estava crescendo no meio da vinha, e ela olhava as folhas da vinha e ela dizia: minhas são diferentes. É mais ou menos assim, querido, quando você de repente se sente diferente em algum lugar. Todo mundo está bebendo, mas você não bebe. Todo mundo está mentindo, mas você não mente. Todo mundo está traindo, mas você não trai. Eu quero te dizer: permaneça dessa forma, porque vai chegar o dia que Deus vai te honrar. Parece que na primeira passagem Jesus é injusto com a árvore. Parece que na segunda passagem, agora, o dono da vinha é injusto com a árvore novamente. Você talvez esteja dizendo: passa ano, entra ano, e eu continuo na minha mesma posição. A unção não vem, a honra não chega, o reconhecimento não vem. Eu quero te dizer, querido, que existe um propósito de Deus, e há um tempo determinado para as coisas acontecer na minha e na tua vida. Quando eu me converti, eu virei para o apóstolo e falei assim: foi uma atitude muito boa que eu tomei na minha vida. Eu servi o exército durante 7 anos. Eu falei assim para ele: se eu tivesse aceitado Jesus lá atrás, eu teria ganhado muitas almas para Jesus lá, porque lá eu tinha bastante influência, as pessoas me ouviam lá, e lá tinha drogado, ex-ladrão, lá tinha espíritas, lá tinha católicos, lá tinha irmãos que eram da igreja. E eu falava assim: se eu tivesse me convertido quando eu estava lá, eu tinha ganhado mais almas para Jesus. O apóstolo diz assim: ó, não tinha não. Porque se você talvez tivesse aceitado Jesus como Salvador da sua vida lá atrás, talvez você não estaria firme como você está hoje. Porque existe um tempo que nós às vezes não respeitamos e não compreendemos na nossa vida. Jesus Cristo, queridos, Ele está dizendo na primeira passagem: você profecia a fé das promessas. Israel, você acredita nas promessas que estão escritas no Antigo Testamento,
mas você não tem condição de receber e aceitar o Filho do homem, que também veio para trazer vida e vida em abundância. Nesta passagem, agora Jesus Cristo está dizendo: Israel, vocês até acreditam, vocês até me receberam, mas porém está faltando fruto. Não existe frutos para ser apresentado. Mas é nessa hora que Jesus Cristo está dizendo: mas também chegou a hora. Chegou a hora que mesmo sem produzir frutos, existe na minha e na sua vida um intercessor. Porque a figueira plantada no meio da vinha é eu e você, querido. E a vinha representa este mundo aí de injustiça, de mentira, esse mundo de violência, querido. E nós temos que ser a diferença. Se Deus te colocou numa repartição pública que só tem pessoas desviadas, afastadas dos caminhos do Senhor, idólatras ou pessoas incrédulas, é porque o Senhor quer ver você dar fruto lá onde você está. Se de repente Deus abriu uma porta de emprego em um lugar que você não está compreendendo, porque é contraditório aquilo que você crê, não saia antes que Deus mande, porque Deus quer te usar lá dentro, querido. E respeite o tempo, viu? Não acelere o processo, não. Porque o vinhateiro falou assim: Senhor, com todo respeito, o Senhor me dá uma oportunidade de mais um ano. Me dá uma oportunidade de mais um ano para que eu possa cavucar a sua raiz. Quem gosta de planta aqui, levanta a mão. E quem cultiva a planta? Abaixa quem gosta. Agora quem cultiva entende o que eu vou falar. Quando você põe a mão na planta, ela fica bonita, ela fica com as folhas bem verdes. Ou quando você põe a mão na planta para cuidar, ela morre. Se eu pôr a mão, ela morre. Não tenho a desenvoltura. É talento, isso é dom que Deus dá. Tem gente que conversa com elas assim, elas crescem. Minha mãe é assim. Quando minha mãe põe a mão na planta, a planta fica linda, parece uma floresta lá. Quando você tem uma planta num jarro ou num determinado lugar, e você joga água, porque você sabe que ela precisa de água, joga água, o solo dela vai recebendo aquela água. E segundo o processo da geografia, existe processo de solidificação, é isso? A água vai dissolvendo ali a terra, as pedras, ela vai solidificando. E a cada momento, imagine você passar 1 ano jogando água lá, 3 anos jogando água, vai solidificando. E a raiz precisa respirar. E como que a raiz vai respirar se existe praticamente um concreto em cima dela? Então o vinhateiro estava dizendo assim: deixa eu dar uma oxigenada na sua raiz, deixa eu cavucar em volta, amolecer a terra, para que ela possa respirar. Talvez ela não está conseguindo respirar, talvez ela está assim tentando dar fruto, mas ela não consegue. Sabe por quê? Porque ela está com a sua raiz e toda a sua terra solidificada. É quando Deus movimenta alguma coisa na sua vida, financeira, espiritual, sentimental, o Senhor vai tirando as coisas do lugar. Você que é acostumado a viver tudo a mesma coisa, Jesus diz: está na hora de sair do comodismo. Vamos mudar, vamos mexer nessa terra, vamos dar uma amolecida nessa estrutura, para que o ar possa entrar e você possa se fortalecer. É quando, querido, o profeta fala aquilo que você não quer ouvir. É quando o Senhor faz alguma coisa que você não quer que você viva. Fugiu do projeto, fugiu daquilo que você queria que acontecesse. Só que ele diz assim: existe mais uma coisa que eu preciso fazer, Senhor. Eu preciso adubar.
Eu preciso semear adubo para que ela possa ter vitaminas. Eu preciso fazer algo que mexe com a estrutura e depois ela possa buscar esta vitamina. Você já percebeu que nós buscamos a Deus quando a gente está no aperto? Quando as coisas apertam, a gente começa a buscar mais a face de Deus, porque Deus tem um propósito. Jesus Cristo, querido, é o intercessor meu e seu. Por mais que o dono da vinha diga arranca porque está ocupando a terra inutilmente, Jesus disse não, dê mais um ano de oportunidade para ela. Agora, querido, a árvore que secou também tem uma coisa muito séria. A figueira tem uma característica. A característica da figueira é dar primeiro fruto e depois folha. Então todas as pessoas que vê uma figueira com folhas, ela rapidamente diz, ali tem fruto, porque o fruto já veio primeiro. Então rapidamente ela se aproxima. Foi isso que chamou a atenção de Jesus na primeira passagem. Ele vai até a figueira, porque ele diz, se tem folha, então tem fruto. É óbvio que tem fruto. Eu aprendi com o meu apóstolo que existe duas etapas, ou duas fases da figueira de dar fruto ao ano. E existe uma terceira fase no meio, que ela dá um fruto menor, que é uma fase intermediária. Quando Jesus chega e olha a árvore com todas as folhas, a figueira, os galhos dela descem e as folhas são bem verdes, bem fortes, apontadas para baixo. Então chama a atenção, principalmente na Palestina, no Oriente Médio, uma árvore dessa chama a atenção. E quando Jesus chega e decepciona-se porque não vê fruto, ele está dizendo, a partir de hoje você não viverá mais de aparência, porque você me enganou. Nós podemos enganar o nosso pastor, o nosso patrão, o nosso cônjuge, podemos até ter aparência de crente para a congregação, mas para Deus, querido, ninguém engana. Quando Deus me revelou essa passagem, eu falei, Pai, eu não quero ser um crente de aparência. Se eu estiver vivendo de aparência, seca-me, Senhor, porque eu quero dar frutos para o teu reino. Eu quero ser obediente ao meu pastor. Eu quero ser ovelha na casa do Senhor. Eu quero ser uma bênção para a vida dos meus irmãos. E aquilo que o Senhor confiou na minha cabeça, a autoridade que o Senhor me entregou, eu quero dar testemunho, Senhor. Ser o que você vai ser agora precisa primeiro dar frutos. Então você que vai ser ungido é porque o fruto já apareceu. Primeiro se dá fruto e depois aparece a aparência de árvore. Não se entristeça, querido, se não chegou o tempo ainda, porque vai chegar o tempo que o Senhor vai te honrar. Guarde esta palavra no seu coração. A beira do caminho não é um bom lugar de estar. A beira do caminho significa, hoje eu estou aqui, viu, bispa? Mas amanhã eu estou na assembleia. Depois de amanhã, bispa, eu estarei ali na irmã que revela e que entrega a profecia. Depois eu vou fazer uma visita ali, bispa. Estar à beira do caminho é isso, sabe o que? Não tenho compromisso e nem responsabilidade. Eu não preciso dar satisfação a ninguém. Cuidado, que Jesus pode passar nesse caminho e fazer da mesma forma que ele fez com a figueira. Porque o dom que Deus deu não é teu, é de Deus, e Ele vai te usar. Mas se você estiver plantado, aonde Ele quer que você esteja plantado, não aonde você quer se plantar.
Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Aleluia, Senhor. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Aleluia. Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento, Senhor, a tua igreja em tuas mãos. Eu apresento os teus obreiros, Pai querido, Pai amado, que seletivamente o Senhor escolheu a dedo, Senhor. A cada um que aqui está, Pai querido, o Senhor tem um propósito para, Senhor, usar. A cada membro que veio, Senhor, para prestigiar, para receber esta palavra, que possa sair de posse, Senhor, desta promessa, Pai. Que o Senhor é o Deus, Pai querido, Pai amado, que é responsável, Pai querido, por cada um de nós, Pai. O Senhor é o Deus, Pai querido, que enxerta em nosso coração o desejo e a vontade de te servir e te buscar em espírito e em verdade. Se houver alguém, Senhor, que está abatido ou desanimado, Senhor, que tem visto o tempo passar, Pai querido, Pai amado, e não tem vivido o teu sobrenatural, as respostas do céu para as suas indagações, nesta noite eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai querido, possa fortalecer a sua raiz, que o Senhor possa descortinar, Pai querido, as mentiras do diabo, Senhor, e possa encorajar os teus servos a prosseguir, Senhor, e glorificar o teu santo nome. É o que eu te peço, e desde já, Senhor, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.